Esse é mais um vídeo analisando casos reais e o caso de hoje ele é dramático. Imagina você receber um protesto de cartório no valor de R$ 1,5 milhão de reais, sendo que você não tem esse dinheiro para pagar, você não sabe de onde veio esse protesto e você tem um prazo muito curto para pagar esse valor sem discussão e caso você não pague, o nome da sua empresa será inscrito no SPC e no Serasa, você ficará com o nome negativado. Pois é, isso de fato aconteceu. E aí, qual foi a solução que a gente deu para esse caso? Se é que teve, né, algum tipo de solução para uma surpresa tão ruim e grande quanto essa? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, assim que você recebe uma notificação, um protesto em cartório, seja de 1,5 milhão, seja de mais, seja de menos, seja do que for, é muito importante você manter a calma. Sem a calma, você não consegue ler o documento, entender do que se trata e agir de forma prática. Eu sei que um valor como esse e um susto como esse mexe com os nervos de qualquer um, mas mesmo assim, é importante respirar umas 3 vezes, manter a calma, saber para quem você vai pedir ajuda e ler. Ao ler o documento, você vai entender alguns detalhes. Primeiro, protesto em cartório acontece quando uma empresa, uma pessoa, abre uma cobrança, então emite um boleto, por exemplo, uma nota fiscal, esse boleto chega a vencimento, não é pago, então automaticamente vai para protesto em cartório. O cartório notifica aquela pessoa que está com o boleto ali em aberto a cobrança e essa empresa ou pessoa deve pagar. Nesse momento, você deve estar com a dúvida que o meu cliente esteve nesse caso real. Mas Eduardo, não é justo, porque eu não tenho essa dívida? Isso não deveria existir? E agora? O que é que eu faço? Muitos pensam, vamos direto no cartório, que é quem está mandando essa cobrança, e eu vou me defender no próprio cartório, dizendo que a dívida não é verdadeira, que foi um equívoco, que foi um engano, que foi uma fraude, seja o que for. Só que o cartório, ele apenas segue um protocolo de dar andamento num protesto quando um boleto foi em aberto por uma outra empresa. Caso essa cobrança que está aberta por essa empresa, por essa pessoa, não seja uma cobrança verdadeira, devida, uma cobrança legítima, você tem 2 caminhos. Caminho número 1, você pode ir direto naquele que está fazendo a cobrança, foi o que a gente fez nesse caso, a gente foi direto nessa empresa que estava fazendo a cobrança, para questionar, para perguntar, peraí, do que se trata essa cobrança? No caso, nós tivemos uma resposta. Na conta de anúncios, então agora você já sabe que é uma das grandes plataformas digitais que recebem anúncios do tráfego pago, na conta de anúncios foi gasto, de fato, essa verba de R$ 1,5 milhão de reais. E é por isso que, como ela não foi paga naquela data, nós estamos cobrando agora. Então, isso nos assustou ainda mais, porque de fato consta lá na conta de anúncios o gasto daquele valor. Um gasto foi feito na conta do meu cliente. E o meu cliente disse, Eduardo, não foi eu que fiz esse gasto. Lembrando, a gente ainda está na solução número 1. Quando o meu cliente disse, não foi eu que fiz esse gasto, nós precisamos o que agora? Provas. A justiça, o judiciário, né, inclusive as empresas, eles vão se basear em provas. Só que nesse caso, olha que difícil. Meu cliente sabe que tem na conta dele um gasto, mas que prova que ele tem de que não foi ele que fez aquele gasto se isso consta na conta dele? Então, investigando, conversando, olhando os detalhes, nós vimos que o número identificador daquele anúncio em específico era diferente do número identificador de todos os outros anúncios que o meu cliente usava. Então nós temos aqui uma diferença no detalhe. Questionamos a empresa dona dessa plataforma onde os anúncios todos são feitos e aí a empresa respondeu o seguinte: identificamos um acesso indevido e uma suspeita de fraude na sua conta. Provavelmente esses anúncios foram feitos por esse fraudador e não por você. Essa frase, gente, é o que a gente precisava ouvir para ficar tranquilo e é a prova que nós precisávamos e que nós não tínhamos de que aquele gasto não foi feito pelo meu cliente. Agora, com a diferença do número identificador e com o aviso da própria empresa,
de que houve um ataque, uma invasão à conta do meu cliente, nós temos duas provas de que essa cobrança contra o meu cliente não é uma cobrança devida. Muito bem, a gente lembra que a gente ainda está na solução número 1. Na solução número 1, qual é o nosso objetivo final? Ir na própria empresa, então conversar com a própria empresa, mostrar para ela as provas que estão com ela mesmo, mas nós temos que provocar isso por escrito, que ela analise essas provas e que ela confirme que essa cobrança não é devida. Pode parecer que é uma coisa simples isso que eu estou falando para você, mas quando você lida com grandes empresas, não é nada simples, porque você tem vários setores, várias pessoas diferentes, cada um com uma finalidade, com um trabalho, com um objetivo. Às vezes, o setor de identificação de fraude confirma que houve fraude, mas o jurídico não viu essa informação e já mandou para cobrança. E a empresa de cobrança já botou protesto em cartório e você já está com o protesto na sua mesa. Então não é uma tarefa simples. Você unir todos esses setores, comunicar de forma clara, mostrar as provas e aí sim conseguir a exclusão. Caso nessa solução número 1, no contato com a empresa, nós ainda não consigamos que ela cancele o protesto, ou pior, ela faz o protesto avançar. Você tem consequências negativas, você tem o seu nome sujo, inscrito no SPC e no Serasa indevidamente, ok? Muito bem. Então, caso a gente não consiga, com a solução número 1, fazer com que a empresa exclua, cancele e pare de fazer essa cobrança indevida, nós temos a solução número 2. Qual é a solução número 2? Entrar com uma ação judicial. Na ação judicial, nós vamos aproveitar todas as provas que nós já temos e guardamos e colhemos para mostrar para o juiz que esse anúncio, esse gasto, essa despesa, apesar de ser na conta do meu cliente, não foi ele que fez. Conforme as provas, identificador de conta, confirmação da própria empresa que houve um ataque, houve uma fraude, houve uma violação de um direito ali. E aí, tudo bem. Essa ação judicial ela tem o objetivo o quê? Primeiro, eliminar esse protesto em cartório, porque a cobrança não faz sentido, não é uma dívida do meu cliente, imediatamente. Segundo, qual é o grande objetivo dessa ação? Reparar o meu cliente pelos prejuízos que ele teve. Mas que prejuízos que ele teve, Eduardo? Ele teve prejuízos à imagem dele, ao nome dele, à honra dele, porque afinal de contas ele sofreu primeiro uma cobrança, isso gera um transtorno mental, a depender do valor, o estresse, lembra que eu falei no começo do vídeo? Isso pode gerar um dano moral. E para piorar, um protesto que foi feito contra ele de um valor indevido. E para piorar, tudo isso gerado por uma falha de segurança da própria empresa que cuida dos anúncios, que deixou alguém invadir a conta dele. Então, veja só, essa empresa não deixa a conta segura, deixa um hacker invadir, deixa ele fazer gastos e cobra esse gasto do meu cliente e bota o nome dele sujo em protesto no SPC e no Serasa. Me responde aqui nos comentários. Se fosse você acha que isso dá direito à indenização por danos morais? Por que eu faço essa pergunta? Porque na justiça, o juiz vai avaliar se isso que eu acabei de contar para você de fato dá direito à indenização por danos morais. E depois que ele decidir se dá mesmo direito, ele ainda vai avaliar qual é o valor dessa indenização por danos morais. Então nós temos aqui algumas possibilidades, mas nós não temos uma certeza de que ele vai ganhar uma indenização por danos morais, porque é assim que funciona a justiça. E é por isso que eu quero ouvir a sua opinião, porque a sua opinião é importante. Assim a gente consegue entender como que a sociedade, no geral, pensa sobre os casos que vem acontecendo, infelizmente, cada vez em maior quantidade. Tá bom? Esse caso real não está com a solução final ainda. Tá? Lembrando, eu não divulgo dados de ninguém, de cliente, nem de nada para poder fazer esse quadro real aqui. Até altero informações sem compartilhar exatamente como foram os casos. A nossa finalidade aqui ela é educativa, ela é informativa, ela não é compartilhar informações reais se precisa, então eu altero algumas informações, eu escondo outras informações, mas eu consigo, através desse quadro, levar para você um pouquinho mais de vida real, de direito aplicado, de coisas práticas, e não só da teoria do como deveria ser, porque muitas vezes o como deveria ser e o como é está muito distante. Você concorda comigo? Coloca aqui nos comentários que eu vou ler seu comentário. Te peço mais uma vez para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Clica no botão de gostei, envie esse vídeo para um amigo, colega, conhecido. A gente se vê neste mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.